Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve reflexão, irmãos? Como que está o coração? Final de semana aí. Sei que às vezes é mais cansativo, as batalhas na mente, mas não desiste, irmão. Não desiste, irmã. Olha, quando estamos prestes a mudar de nível, a batalha é muito grande, principalmente no campo da mente. Firma no Senhor, fala: Senhor, eu estou contigo, mesmo que eu não entenda nada. Eu quero viver os teus propósitos, me ajuda, corrija as minhas motivações. Vamos lá, vamos para a nossa conversa. O texto hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês capítulo 21 de Mateus, a partir do verso 34. É um texto bastante grande, mas eu não vou aplicar ele inteiramente, somente umas 3 ou 4 aplicações para aquilo que o Senhor fala conosco. Mas é necessário ler o texto inteiro, tenha um pouco de paciência, vamos lá? Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para a guarda. Depois arrendou o vinhedo e alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber a sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, maltrataram outros e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará, certamente arredará o vinhedo para outros, que lhes dará sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Essa é a obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram a parábola, percebeu que eles eram os lavradores maus e que aqui Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Glória a Deus, irmãos. Eu não vou nem entrar no contexto. Essa é uma parábola, e uma parábola ela é uma analogia que o Senhor Jesus usava muito com o contexto da época. Essa questão do vinhedo era muito usada, inclusive por Isaías, se eu não me engano, capítulo 51, que se refere ao povo de Israel, os primeiros chamados. O Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E conta do plano de Deus, que fala do mundo que nós estamos e que Deus deu toda a provisão para que nós passássemos por um processo de purificação para ir morar com Ele, formando uma grande família. Então Ele foi enviando seus profetas ao longo da história. No Antigo Testamento, muitos foram espancados, outros mortos, outros apedrejados. Nós vemos várias vezes eles presos, sofreram muito. E a segunda parte também é os profetas ali, a qual Jesus fala que mandou um grupo maior para impor respeito. E o terceiro, ele mesmo. E eu quero fazer algumas aplicações hoje pertinentes a esse texto. Como eu disse, é pouquinho, não vou me demorar não. Vamos lá. Fala assim, agora ouça a parábola do dono da propriedade. Plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre que o guarda. Depois arrendou o vinhedo para alguns lavradores e partiu para um lugar distante. Está falando justamente da obra de Deus, do mundo aqui, e do plano dele. Ele deu para nós, irmãos. Embora os israelitas fossem o primeiro, e ele está se referindo justamente aos israelitas, depois da morte de Jesus, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, conforme Apocalipse 1,16. E tudo que nos foi dado é para uma administração, para mostrar frutos. E haverá um tempo de acerto de contas, irmãos. Agora, eu quero fazer a aplicação primeiro desse versículo, porque Deus nunca nos manda para uma missão sem os recursos necessários. Deus sempre nos dá tudo que nós precisamos para executar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Está falando justamente de um chamado.
Ele nos dá os recursos para vencer, irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 13, a todos aqueles que estão em Cristo, fala que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A primeira coisa que ele fala aqui é o muro, irmão. O muro fala de uma separação. Sim, todos quantos são chamados a seguir Jesus são chamados à santidade. O muro fala dessa santidade, mas também fala de uma proteção, irmão. Fala de uma separação que mostra os limites, mostra a proteção e mostra a santidade de Deus para aquilo que nós estamos sendo feito. Mas nós precisamos entender que esse mesmo muro que às vezes parece chato, principalmente no primeiro início ali do processo, irmão, ninguém gosta de falar de santidade. Eu percebo aqui que quando fala de santidade, o número de visualizações cai, mas eu não sou chamado, meu irmão, e eu não estou preso no calabouço dos likes. Misericórdia, né? Eu quero pregar para que nós sejamos salvos. O irmão Alisson precisa de salvação também. E sem santidade ninguém verá a Deus. E a gente percebe isso desse muro. Esse muro fala justamente da santidade de Deus, mas ele nos protege, porque em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, fala que aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Depois fala do tanque de prensar. O tanque de prensar é o processo da uva, aquilo que tira a essência da uva, que transforma ela no vinho. E você foi chamado para ser um vinho novo, exalar o melhor cheiro e o melhor de si, uma versão melhorada de si. Meu irmão, é um processo de melhoria a cada um é submetido. E o tanque de prensa fala justamente do deserto, irmão. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 8, fala: eu te levei ao deserto para te humilhar e saber o que tinha dentro do seu coração. Oséias 3,5 fala: no deserto de terra muito seca eu te conheci. E esse processo de travessia no deserto é um processo que nós devemos agarrar na mão de Jesus, irmão. Sem ele é impossível de sair. E alguns que são escolhidos só saem de lá aprovados. E a torre, irmão Alisson, o que é a torre? A torre fala justamente, meu irmão, da vigia, do guarda, irmão, e fala do Espírito Santo, aquele que nos avisa do perigo. Isaías 30, 21 fala para nós assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz que está atrás, siga o caminho. Muitas pessoas, irmão, já nem ouvem muito essa voz. Tamanha é a iniquidade, tamanha é o pecado. E se você se encontra nessa situação, irmão, e eu não sei para quem eu falo, é necessário que você ore e restaure a sua comunhão com o Deus esquecido da Trindade, o Deus Espírito Santo. Porque Provérbios 18:10 fala assim: o Senhor é uma fortaleza segura, uma torre forte. Nele os justos encontrarão proteção e segurança. Irmão, e a sensação de proteção é que Deus está perto. E aí, irmão, eles começam a contar uma história que enviou os primeiros servos, e enviaram 3, um foi apedrejado, outro foi espancado e outro morto. E depois enviou a quantidade maior, e depois enviou um filho. E eu gosto do versículo 40, eu já vou pular lá para o versículo 40, nem vou fazer as aplicações pertinentes, mas fala do profeta, dos profetas, os mensageiros, os apóstolos, aqueles que pregam a palavra, que são maltratados, de fato, e eu experimento isso em minha vida, irmãos. Falo que não é fácil levar o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes enfrentaremos gratidão, mas mesmo que enfrentamos assim, irmão, nós fortalece nós. Deus nos dá força. Não estou aqui reclamando, não. Eu estou só constatando que de fato acontece isso. Mas eu gosto da pergunta que o senhor faz. Olha o que o senhor fala. Quando o dono... E eu acordei, irmãos, acredite. Hoje eu acordei com esse versículo na mente. Eu acordei pensando nessa pergunta. O que você acha que acontecerá quando o dono da vinha voltar? É o que ele fala, ó: quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aquele povo, com aqueles lavradores? Justamente aqueles que entregaram. Irmãos, porque nós somos chamados justamente para cuidar um dos outros. Em Gênesis 4:4 nós vemos a ira de Caim, depois de ter matado Abel, de frente a Deus com uma pergunta totalmente impertinente, contaminada pelo seu pecado: o que eu tenho com meu irmão? Sou eu, por exemplo, cuidador dele? E todos nós, meu irmão, temos um pouco de pastor, todos nós viemos para cuidar um pouco. Como eu disse no começo, todos nós somos reis e sacerdotes. E todos nós temos uma arca para construir. O que você tem nas mãos quando Deus chegar de frente para você e te pedir: irmão, olha, você está preparado para o acerto de contas? Essa mensagem, irmão, ela vem como um despertamento. Eu creio que ela vem como um despertamento. Eu tenho sentido no meu coração que está perto do Senhor visitar o Brasil. Creio mesmo. O pecado tem aumentado muito aqui. Muito, 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 muito. E alguns cristãos, alguns crentes têm se entregado à devassidão do pecado, que é triste. Chamaram para ser o povo santo. Representam a Deus. Frequentadores de cultos, com as mãos abertas. Mas na segunda-feira e na terça-feira tem irmão, irmã saindo escondido do marido, e saindo escondido até mesmo do próprio pai, com as pessoas, e indo se deliciar no motel. Tem irmãos, tem irmãs
que tampam o rosto e gravam vídeos nus para trocar na internet, até mesmo no Instagram e no OnlyFans, pensando que o pai e a mãe nunca vai ver, colocando a sua melhor lingerie, a sua melhor cueca e trocando ali carícias num momento de prazer, pensando que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo, irmão. E eu quero te perguntar, creio que vocês não são um desses, creio que vocês amam a palavra de Deus. Você está preparado para acerto de contas? Então eu quero te falar, construa o seu futuro agora. Esse é o momento de construir o nosso futuro, irmãos. Nós fomos chamados aqui para trabalhar com Deus. O Paulo fala que nós fomos chamados em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, ou 3, que nós fomos chamados para ser cooperadores de Cristo. Mas eu quero ler 1 Coríntios 3, do versículo 10 ao 15. Preste atenção nesses versículos do apóstolo de Paulo. Diz assim: Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus fala que ele é a pedra angular, irmão. A pedra angular é aquele que inicia toda a construção e termina. Ele é o princípio, o fim, o último e o derradeiro. E ele também é o caminho. Ele está conosco em toda essa construção. E eu gosto da expressão que Paulo fala, justamente que ele postou o alicerce e outro construiu. Por quê, irmão? Porque é uma construção, não é uma construção unilateral entre nós. E nem com Deus. É uma construção que nós todos vamos andar de mão dada de forma interdependente, com um propósito único, construindo um propósito coletivo junto com Deus, que é o cabeça, irmão, junto com Jesus Cristo. E ele fala no versículo 12: No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir esse alicerce. Alguns usam ouro, prata e pedra preciosas, e outros constroem com madeira, com feno e até mesmo a palha. Esses primeiros, ele não colocou ali à toa, irmão. Por quê? Porque eles têm valor e eles são resistentes ao fogo. E o segundo não, o segundo se espalha na hora que o fogo vem. E no versículo 13 ele fala: Está prestes a chegar um tempo da prova, no dia de Cristo. Todos eles passaram pelo dia do Senhor, para verificar que tipo de material cada um usou. O trabalhador de cada um será provado pelo fogo, para que possam ver se ele conservava seu valor ou não, e o que verdadeiramente foi realizado. Está falando da obra da nossa mão. O que você tem feito, meu irmão? Já está construindo a sua arca? Ele te deu tempo. E ele fala: Então todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, ouro, prata, que não se derrete com fogo, mais resistente, fala assim: cujo trabalho permanecer, esse receberá a sua recompensa. Entretanto, se o que construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. E ele mesmo será salvo, mas com um homem fugindo através de uma barreira de fogo. Está falando de uma dificuldade. Além de não ter recompensa, vai ser provado no último grau por não ter feito no tempo certo. Então construa o seu futuro agora, irmão. Construa o seu futuro agora, minha irmã. É tempo de arregaçar as mangas. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão escorrendo sangue pelas mãos porque nós não pregamos as palavras pro irmão. Irmão, a Bíblia fica engavetada em casa. Nós queremos promessas, mas não queremos ler a Bíblia. Olha, a palavra fala no versículo 41. Os líderes religiosos responderam: Ele o matará cruelmente e acenderá o vinhedo para outros, e lhes darão sua parte depois de cada colheita. Olha o que está falando. Está falando justamente o que Paulo falou. Só que nesse caso aqui, esses seriam todos rejeitados e excluídos. É a poda da videira. E tem pessoas, irmão, que vão ser podadas inteiramente. Tem pessoas que podem ser até mesmo promessa na vida de uma pessoa que está longe, que por não aceitar o propósito de Deus, vai ser totalmente excluído e vai viver uma vida de sofrimento. Aqui fala da morte espiritual. E lá no fundo, irmão, nós já sabemos o que vai acontecer lá no fundo da nossa alma. Nós que pregamos, nós que ouvimos a palavra, nós temos a consciência daquilo que é certo e é errado. Vocês já repararam que toda vez que tem um rompimento de um relacionamento, tanto que é ruim, a gente se sente como se estivesse morto? Porque Eclesiastes 3:10 diz que o Senhor colocou no nosso coração um anseio para a eternidade. E nós estamos construindo essa arca justamente aqui, nesse momento presente, para ir morar com Ele no futuro. Irmão, de fato não é aqui. Eu sei que tem as promessas e Ele vai cumprir tudo que prometeu, mas é necessário, sabe, nós nos darmos as mãos, porque de mão dada, irmão, ninguém vai sacar as armas. De mão dada, meu irmão, não tem ninguém apontando os dedos. De mão dada, não tem ninguém ferindo o outro, porque de fato, irmão, o que fere outra pessoa? O pecado dela.
É o pecado, irmão. O nosso pecado fere outra pessoa. Olha, o pecado... O que esses homens fizeram, irmão? Esses homens, eles só queriam possuir, só queriam ser dominadores. A gente vê ao longo do texto, não queria ninguém deixar tomar conta, queriam tomar conta eles por eles mesmos. E é engano nosso pensar que Deus não está no controle das coisas. Então, no seu egoísmo, olhando para o seu próprio umbigo, pecando contra o Senhor Deus e contra os outros, acabaram espancando, apedrejando e matando pessoas. Mas eu creio que aqui não tem ninguém assim não, né, irmão? Eu no começo eu odiava crente, irmão, mas odiava mesmo, rapaz, eu pensava que eu nunca ia ser crente. Depois que eu vi eu dando uns glória, eu olhei uns vídeos eu dando glória, eu até assustei, irmão. Jesus me pegou, Jesus vai te pegar, irmão, Jesus vai te pegar. Mas olha, até lá, irmão, não rejeite aquele que vem, sabe, entregar a palavra. Quem é o profeta que está sobre a sua vida? Você rejeitou ele? Você tratou ele bem? A cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz de Cristo, valem as atitudes que você tem tomado agora? Pense nisso, porque é melhor nós sofrermos com Jesus do que sem ele. E é o que fala assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de feito. Está falando de Jesus. Isaías 26, versículo 4, eu sou a rocha eterna. E fala de uma firmeza, de que o Senhor não muda, de que o Senhor continua o mesmo. Olha, Jesus Cristo, Hebreus 13, 8, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. E essa é a garantia de que todas as promessas que temos se cumprirão, mas também que haverá um juízo. E também em Malaquias 2, versículo 16, eu sou o Senhor e não mudo. Então, irmão, é melhor sofrer, porque olha o que ele fala em seguida, ele fala assim no versículo 42 ou 41, ele fala assim, eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá devidos frutos. Você está preparado, meu irmão? Você está preparado, minha irmã, para ver a sua promessa na mão de outra pessoa porque você rejeitou? Bom, se não tá na hora de arregaçar as mangas. Como eu disse, é uma palavra de despertamento. Ele fala, quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquela sobre quem ela cair será reduzida a pó. E fala justamente de uma última chance, irmão. Por quê? Aquele que tropeça na pedra é aquele que faz menção de ir contra a pedra. E eu creio que tem muitos assim que têm ido, mas que produz muita dor, meu irmão, porque é despedaçado. É em Jesus que nós vemos, meu irmão, toda a maldade que tem no nosso coração. Então, olha, é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sem ele, porque aqueles que não vão atrás dele, o que acontece? Ele vai atrás e a pedra cai em cima. E aqui fala justamente, será reduzida a pó. O primeiro é quebrado em pequenos pedaços, dá a ideia de uns pedaços maiores, não é verdade? E fala do quebrantamento do coração. Salmo 34, versículo 4, fala que o Senhor está perto daqueles do coração quebrantado. Mas desse aqui do segundo, daquele que não foi atrás, daquele Jonas, esse vai sofrer um terror muito maior e vai ser reduzido a pó. O que o Senhor Jesus está falando é que a dor aqui será eminentemente muito maior. E eu quero ilustrar isso porque é melhor, irmão, ter um sofrimento com Jesus, é melhor ter um sofrimento junto com Deus, com um propósito estabelecido que sem ele, porque ele nos sustenta no meio da tribulação. Sabe, ele nos consola quando nós estamos tristes, e vai ter durante o aperfeiçoamento. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor Deus diz assim, lembre-se, se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem, do que por fazer o mal. E aí nós lembramos de Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quer dizer que a omissão também é pecado. Você tem feito, meu irmão? Você tem vivido a vontade de Deus para sua vida? Você já sabe? Você já entrou em oração com o Senhor? Porque ele fala assim, quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus e que Jesus se referia. Queriam prendê-los, mas tinha medo das multidões, pois elas o consideravam o profeta. E eu quero te falar, meu irmão, quero te falar que você que aceitou, independente do fariseu que tem te perseguido, o Senhor colocará a pessoa do seu lado, verdadeira, uma multidão, para que te dê validação por meio de Deus e aprovação. Ele vai confirmar o seu chamado na frente das pessoas, irmão. Não tenha medo disso. Para quê? Para que você tenha uma proteção. Você percebe o cinismo desses mataram, sabe, machucaram, pecaram contra Deus e não quiseram se arrepender. Não quiseram, irmão. E eu fico pensando nos profetas, irmão, porque dói muito algumas coisas que a gente passa. Mas tudo que eu passei, por exemplo, eu falo de, sabe, eu não estou aqui me lamentando, mas tudo que eu passei me fortaleceu bastante. Eu já não penso da mesma forma.
Ninguém me convence, irmão, com facilidade hoje. Eu consigo ver o bem e o mal com uma facilidade muito grande, tentando entrar. E eu quero te falar, irmão, que será assim na vida de todos, porque a verdade, ela prevalecerá. A verdade sobre a sua vida, ela trará luz, irmão. Trará luz. Jesus Cristo é o sol da justiça. E esse sol é que nós devemos manter olhando para ele. E eu quero ler com vocês capítulo João capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: o Senhor Deus: nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade, toda a humanidade. A vida dele é luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. O que ele está falando, deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida isso aqui. Olha o entendimento. Fala assim: e as trevas não prevaleceram contra ela. E não vai prevalecer, meu irmão. Todo mal que tem tentado invadir os nossos corações e essa escuridão que tem se formado por causa do nosso pecado, o Senhor Jesus não vai deixar. Vai raiar, vai amanhecer. E eu quero dizer que, independente do momento que você esteja passando do processo, quero declarar sobre a sua vida Salmos, capítulo 30, versículo 7, falando que a ira do Senhor dura só um momento, mas que o favor dele durará a vida toda. O choro pode durar uma noite, muitas vezes dura semanas, às vezes meses, porque nós não entendemos a mensagem e continuamos batendo, sabe, dando soco em ponta de faca, ou até mesmo um ano. Mas a alegria, ela virá para amanhã, meu irmão. Vai raiar, vai amanhecer sobre a sua vida, vai raiar, e é o sol da justiça, e ele trará toda a justiça que lhe é devida. Quero deixar essa mensagem com os irmãos, que todos possam ficar com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.